Estamos recebendo ao vivo nos estúdios da Rádio Imigrantes FM o vereador Felipe Costa, ele que é presidente da Câmara Municipal de Vereadores em Teófilo Otoni. Vereador, bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Elvis, bom dia, Roberto, bom dia, P. Uma grande satisfação estar aqui, bom dia a todos os ouvintes. Vereador, o senhor assumiu a Casa Legislativa há pouco tempo em Teófilo Otoni. Qual que é esta primeira análise que o senhor faz à frente dos trabalhos no Poder Legislativo? Elvis, é um terreno diferente. Eu que nunca fui político, nunca me envolvi com política, fui eleito na minha primeira candidatura, graças a Deus, e após 2 anos ser escolhido pela maioria dos colegas para assumir a presidência da Câmara. Estou adaptando, aprendendo um pouco mais a cada dia. Gosto muito de ouvir orientações dos colegas, porque o presidente ele só administra. Quem manda na Câmara são os vereadores, atendendo os anseios da população. Então, nós temos toda essa abertura de conversar em conjunto com eles para tomarmos juntos as decisões pertinentes à Câmara. Hoje, o presidente da Câmara, ou então o vereador Felipe Costa, ele é oposição ao governo Daniel Sucupira? Eu sou independente. Oposição é uma palavra muito forte, porque oposição é contra tudo. Aquilo que é de interesse público, nós o apoiaremos, mas o que eu entender que não seja, eu serei totalmente contra. Eu só não tenho uma aliança política com o prefeito e não terei essa aliança política com ele. É uma posição já tomada desde o meio do ano passado, em decorrência de alguns fatos que não merecem ser expostos aqui, mas é uma decisão muito bem formada e consciente, nada que vai prejudicar o interesse da população. Roberto Gomes, algum questionamento ao presidente da Câmara? Sim, vamos falar do ponto de vista administrativo, porque quando o ex-presidente Fábio Lemos saiu, muitos elogios foram ouvidos a respeito da administração que ele desenvolveu junto à Câmara de Vereadores em Teófilo Otoni. Porém, dias seguidos à sua posse, ouvimos também algumas críticas de alguns fornecedores que estavam pendentes, que não haviam tido as suas contas pagas, ou seja, eles não haviam recebido. E também agora surge esse fato aí de os ar-condicionados estarem correndo risco de gerar um curto-circuito na Câmara Municipal. Ou seja, também uma questão administrativa, já que recentemente foi feita uma reforma e imediatamente após essa reforma aparece essa notícia ao ponto da Câmara ser interditada pelo Corpo de Bombeiros. Como é que o senhor esclarece tudo isso? Cada um tem um perfil de administrar. O Fábio teve o perfil dele, fez um trabalho bom na Câmara, uma vez que ele é gestor, diretor de hospital, tem uma formação na área de administração, conseguiu trazer alguns benefícios para a Câmara, embora ficaram algumas pendências para nós custearmos, mas essa questão toda da possibilidade de incêndio na Câmara foi detectada após o nosso chefe de manutenção fazer uma análise em todo o prédio, que nós pedimos ele, e foi constatado um superaquecimento nos ares condicionados em decorrência da distância que estavam, porque antes da reforma, os ares condicionados das salas do térreo eram alocados na parte lateral da Câmara. Não sei se vocês lembram. Uhum. É verdade. Tem tipo um corredor ali atrás da Câmara. Isso. E após a reforma, foram colocados lá para o sótão. Então, nós temos 22 máquinas lá no teto da Câmara. Acredito que 10 ou 12 entre o forro e o telhado, as telhas de amianto, e as demais acima das telhas de amianto. O que compromete muito é a fiação elétrica que estava exposta, o forro é de madeira, existem algumas madeiras da estrutura do telhado que estão bem deterioradas em decorrência do tempo. Graças a Deus que nós conseguimos detectar, estamos fazendo todo o esforço possível para conseguirmos reparar esses danos e dar uma Câmara com segurança para a população. O presidente, em quanto tempo esse prédio vai estar devidamente liberado após todo esse processo de regularização dessa situação, desse superaquecimento dos ares condicionados? E o que o senhor pode dizer à população quanto a essa liberação em uma data, ou não tem uma data prevista? A perspectiva nossa é que dentro de 20 dias a 30 dias, no máximo, nós consigamos desinterditar a Câmara. Quais são os pontos que ensejaram a interdição? O superaquecimento das máquinas, dos ares condicionados,
a fiação exposta, que estava sem tubulação, e a estrutura do telhado em algumas madeiras que estavam deterioradas. Então, nós iremos dividir em etapas esse trabalho. Primeiro, nós vamos corrigir aquilo que ensejou a interdição. Então, nós vamos retirar todas as máquinas de ar-condicionado, tubular a fiação elétrica e consertar a parte do telhado. Na segunda etapa, a ideia é que nós retiremos as telhas de amianto, porque foram furadas para passar a tubulação dos ar-condicionados. Certo. Então, nós vamos retirar essas telhas de amianto e tentar colocar placas de zinco, porque a intenção nossa é preparar o telhado para que receba uma estação solar futuramente, caso eu mesmo consiga fazer, ou o próximo presidente da Câmara também. E voltar com os ares condicionados, possivelmente na posição que anteriormente eles estavam alocados. As salas do térreo ficarão com os ares condicionados pelas laterais, para não gerar força, né? Nós vamos fazer toda a redistribuição da rede elétrica. Durante essa reforma, se isso tivesse sido verificado, já não iria passar por esse transtorno, né? No momento que foi realocado esses ares condicionados, se tivesse ocorrido talvez uma avaliação um pouco mais técnica, né? Vamos falar assim de uma forma bem transparente. Se tivesse colocado um pouco de maldade, talvez não teria ocorrido todo esse transtorno. Porque pelo fato da Câmara ser um prédio muito antigo, existem inúmeras reformas que precisariam ser feitas. Muitas mesmo. O Fábio optou pela parte da fachada, pela pintura da Câmara, restauração das janelas, portas, etc. Mas, tanto que algumas pessoas da imprensa foram me consultar, foram querer me entrevistar, eu falei, não, primeiro eu quero conversar com o Fábio para saber qual era o planejamento dele, como se deu essas discussões a respeito da reforma. E ele me falou que era a intenção, caso ele houvesse sido presidente novamente, né, reeleito presidente, de mexer nessa parte do telhado também da fiação elétrica. É um problema que vem carregado há muito tempo, mas é o que eu volto a repetir, graças a Deus que nós tivemos a oportunidade de detectar. Verdade. E agora vamos enxugar para que não ocorra uma tragédia na Câmara. Verdade. Ainda nesse contexto da administração, que foi uma falha, notadamente, né, a gente pode analisar assim, né, pelo menos a minha reflexão, que houve uma falha tremenda do ex-presidente nesse contexto, já que essa realocação dos ares condicionados, conforme o senhor tem explicado, ele acabou causando um problema iminente, né, que seria um incêndio que pudesse vir a acontecer a qualquer hora. Bom, a respeito dos fornecedores da Câmara, que imediatamente após a sua posse foi detectada que havia muitos fornecedores sem receber, como é que o senhor avalia isso aí? Roberto, são encargos sociais, encargos trabalhistas que ficaram então pendentes. É cabível, não é nada, não são falhas. São encargos trabalhistas, né, de dezembro que ficaram pendentes, INSS, SPREV, o acerto do pessoal que a gente teve que fazer. Mas ficaram algumas notas referentes à imprensa, né, que chegaram após a minha posse. Aí nós vamos custear tudo, nós já estamos trabalhando com a redução de caixa e acredito que nesses próximos dias, desse mês de fevereiro para março, a gente consiga estar acertando. Olha, continuando aqui com o presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, vereador Felipe Costa. Felipe, quais são os projetos que estão em andamento nessa Casa Legislativa e que a população realmente precisa saber, porque continua, inclusive eu queria que você respondesse primeiro, continua aquele velho problema que as pessoas muitas vezes questionam nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, porque o vereador não faz isso, porque a Câmara não faz isso, mas ir lá para acompanhar a sessão, ninguém comparece. Nós ainda temos esse problema em Teófilo Otoni? Elvis, nós tivemos o privilégio desse mês de fevereiro, ter uma Câmara cheia todos os dias da semana, né, de reuniões. Então, é algo que nos deixou muito felizes. E nós temos uns projetos bacanas que entraram em pauta, como um projeto do vereador Norton Neiva, de reescalonar a cobrança da taxa de iluminação pública. Nós temos essa demanda do vereador Gabriel Guzmão a respeito da Copasa, o projeto já foi sancionado, né? E nós iremos notificar a Copasa, já estamos notificando a Copasa para que se cumpra o que é a lei do município. Nós iremos fazer a pauta na semana que vem, onde a gente já vai mandar com antecedência para todos os vereadores, com parecer jurídico e tal. E certamente será uma pauta muito boa.